pobre casal tenha muitos filhos. Finalmente aprendeste boas maneiras. E que todos apodreçam no ventre de sua mãe. O quê? Como foi que disse? Que tenham longa vida. No inferno! Eu sou Roberto Corbo, atuador da tribo de atuadores Oi Nós Aqui Outra Vez. Eu já estou no grupo há mais ou menos em torno de 2005. Então já faz bastante tempo, por aí 2005, 2000. Eu entrei nas oficinas em 2005 e fui chamado para fazer a Saga de Canudos entre 2006 e 2007. E faço A Tempestade de Augusto Boal. Algo anda errado, anda equivocada essa tempestade, anda equivocada a autoridade, a vida não manda essa autoridade. Por que parou? E agora, o que está acontecendo? Marinheiro organizado jamais será enganado. 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 Como em terra os nossos filhos morrem de fome, preferimos morrer afogados a voltar para casa. A greve vai contra os meus princípios. Essa tempestade, ela é uma resposta do Augusto Boal à tempestade do Shakespeare. O Augusto Boal foi muito influenciado pelo poeta cubano Retamar, onde a gente pode ver essa questão da descolonização. Senhor agressor que nos roubou nossa ilha e que nos escraviza. Mentira! Mentiroso é tu! Beba viver! Trícola! Oh, Deus, salva! Nós estamos passando terreno com bola. Se você é um enterro mais uma vez, eu ia de bolada. De boas maneiras. Eu não disse nada! Eu estou calado! Então é melhor que vocês ficarem um pouco mais completamente, ok? Pode trazer aqui, Talibã. A gente ia decidir quem ia fazer o quê. E quando chegou a minha vez, eu coloquei que eu tinha uma vontade enorme de fazer um personagem. E não necessariamente o Caliban. Eu já estava aqui há muito tempo, eu entrei fazendo personagem na Saga de Canudos, mas eu não criei esse personagem, eu não tinha uma liberdade tão grande para brincar com ele. Né? E os outros trabalhos eram coros e muito mais voltado a tocar os instrumentos, a cantar, que é uma coisa que para mim sempre foi muito fácil. Né? Eu tenho uma história musical forte e eu queria poder fazer um personagem. Voltamos a fazer os improvisos, a começar a limpar algumas ideias, a tirar outras. Eu lembro que para os improvisos eu compus quase todas as músicas. Né? O texto do Boal tem muita música e eu fiz várias dessas músicas pros improvisos, que umas depois foram dadas pro Alex para ele servir de inspiração para ele fazer as músicas definitivas. Cuidado com o que você deseja. E aí o Paulo sugeriu que eu fizesse o Caliban. Para mim foi legal, isso, foram 3 segundos que foi muito legal. Oba, vou fazer o Caliban. E depois da discussão
Porque isso, eu nem tive tempo de digerir muita ideia. Eu tive aquela, oh, legal. Pô, não era o que eu tinha imaginado. Eu realmente não me imaginava como Caliban. E tocava, vinha de uma cena de um documentário chamado A Quarta Guerra Mundial. Um homem negro, ele é preso, e aí toda a sua comunidade vai no dia do julgamento, cerca o prédio, e e em protesto eles começam a cantar e a dançar. Não é nada agressivo em si. Tu vê aqueles rostos negros sorrindo, cantando, embora a letra dissesse: polícia, nós não temos mais medo, nós não temos mais medo de você, nossos corpos não irão se dobrar. O anagrama para canibal, o sapo repugnante, aquele que grita para o opressor: essa ilha me pertence. É ele que faz todos os trabalhos pesados. Mas quem é Caliban? Caliban é o negro, Caliban é a mulher espancada dentro de casa, Caliban é o extermínio do povo originário desta terra, disfarçada, sussurrada entre o futebol e a novela. É o pobre, é o analfabeto, é a empregada que não recebe nada do patrão em tempo de pandemia. E fita, inspira e sente. E fita, inspira e resiste. Existe. Existo para te incomodar. Malditos! Ainda não rolava. Não estava faltando alguma coisa. Tinha o coro dos Calibãs. E eu estava muito feliz porque era eu, tinha eu e a Mayura. E eu tenho uma relação com a Mayura de anos, assim, super amigona. A gente fala um na cara do outro as coisas que tem que falar. E eu dividia muito a minha, vou dizer assim, a minha falta de processo com a Mayura, a minha incógnita. Tem um momento na peça, antes de dançar, antes de fazer essa coreografia, que eu tô dizendo: nasce Caliban. Aquilo sempre foi para mim. Mas essa foi uma frase que nasceu da Mayura. Em algum dos nossos jogos, a Mayura começou a fazer isso. Nasce Caliban. Né? Uma vez que ela, no espetáculo, ela era a Sycorax. E a Sycorax é a mãe do Caliban. Que na peça do Boal, né, fica muito claro que o Próspero a matou. Né? Ele deixa isso muito claro. Claro, como símbolo dos originários, de todos os originários que foram mortos desde a chegada do homem branco na América. Né? Ela fazendo esse processo dela, e rolou uma história, e eu me apropriei disso. Eu me senti com ela à vontade de me apropriar disso. E aí, pela primeira vez, o fato de eu olhar para os meus colegas e ver um coro de Calibãs de predominância branca me incomodou. Algo que para mim, teoricamente, não incomodava. Não fazia diferença. Porque eu também não acho que o Caliban seja completamente negro. Mas o nosso Caliban que é. Então, pensando nessa questão, isso me incomodou. Qual a importância de fazer um personagem emblemático da dramaturgia mundial? Não é questão dele ser emblemático. Por um lado é legal, mas a questão é o que ele comunica. Não adianta eu fazer um personagem emblemático se ele não comunica, se ele não fala com as pessoas. Então, assim, a importância de fazer um personagem como o Caliban, para mim, ele só vai ser importante se ele comunicar algo para as pessoas, se eu disser algo legal para as pessoas. Então, no caso do Caliban do Boal, eu acho que tem esse recado da descolonização, né? Então, ir para as praças, levando essa mensagem é o que é importante.
A minha pergunta é: qual cena tu mais gosta de fazer no Caliban? As pestes. Essa ilha me pertence! E tu arrombaste! Tu arrombaste! Que é a primeira cena que a gente enxerga o Caliban de fato. Ele tá ali, né? Tanto que eu gosto quando, né, tem aquele Caliban, venha! Né? Então é quando nós somos apresentados ao Caliban. Ele sobe essa torre e ele se apropria de uma guitarra. E essa guitarra, para mim, tem todo um simbolismo. Um simbolismo de dominação cultural, né? O rock, assim, ele deixou de ser uma música de protesto, que é a sua origem e tal, para ser mais um produto de venda da ideia, né, da colonização. Então ele se apropria desse instrumento para confrontar e para amaldiçoar o próspero. E ele ainda se apropria mais ainda de algo que foi lhe imposto, que é a língua. Fui eu que te ensinei a língua dos homens civilizados! Mal agradecido! Foi meu pai que te ensinou! Me ensinaste a tua língua! E eu te agradeço! Assim, posso te amaldiçoar! Certo de que vais me compreender! As pestes me inspiram porque o lugar que eu me sinto das cenas é a que eu me sinto melhor para jogar, olhar no público, brincar. Tem isso de ter os outros Calibãs em cena, porque na outra cena que a gente está junto é muito focado na coreografia, né? E tirando aquele momento que nos cumprimentamos. Ali não, ali eu tenho uma liberdade maior de jogar, olhar para vocês quando eu estou chegando. Então, e me inspira porque ali eu posso ir para tudo que é lugar, se deixar eu viro um macaco na hora de subir naquela torre. E ainda tem essa coisa de cantar e tocar que eu gosto muito. E olhar todo mundo de lá, me sentir, dominar mesmo a cena, né? Tipo, ela me inspira no sentido de tentar fazer ela melhor, de poder lá de cima falar dessas coisas, acho que desses sentimentos que eu sinto que às vezes se tomam nas pessoas, essa vontade de gritar e dizer para todo mundo algumas verdades, né? Tipo, e ao mesmo tempo tem o Clelinho, que é alguém que eu adoro, a Marta, mesmo nesses papéis, tipo, rola um jogo, é uma cumplicidade. Tinha a Mayura, né? Tenho quase todos os colegas ali, assim, né? Tipo, então ela ainda é a minha cena preferida, a que me inspira, a que eu mais gosto de fazer, embora, por causa do som, ela também seja inicialmente tensa para mim. Ok, a gente foi estrear, né? Eu ainda não sentia que eu tinha um personagem. Eu tinha ali uma força, alguma coisa, eu tinha uma ideia,
mas eu não tinha um personagem, assim, se alguém me parar... Eu lembro que uma vez o Pascal me perguntou isso e eu disse para ele, eu ainda não tenho esse personagem. E já fazia, acho que uns 4, 5 meses que a gente já estava até na estrada. E o Caliban, ele começou a se moldar quando a gente começou a apresentar nas praças no Brasil todo. E aí a realidade começou a bater. A realidade de... Principalmente quando a gente subiu, né? Mas até saindo um pouco do eixo ali em São Paulo. Não era só com os negros, era com gente pobre, entendeu? Tipo, eu comecei a ver que... Aí tudo aquilo começava a afetar e me afetar no Caliban. A gente pega né, essa concepção do Retamar, que pega o Caliban como a figura do latino, né? E aí, se a gente traz... Eu pelo menos tento pensar assim, trago para o Boal, que aí ele pega... Ele não só pega do latino, mas do brasileiro. E hoje em dia, com esse mundo globalizado, eu não consigo não pensar somente, em mim. Eu não consigo achar que Caliban é somente os negros ou os originários, sabe? Eu não consigo não pensar que tem um pouco de Caliban naquela pessoa trans que é agredida. Eu não consigo pensar que não tem um pouco de Caliban na mulher. Eu acho que existem toda uma outra gama de oprimidos também. Eu não consigo não pensar neles também. Tu te sente mais dono, mais apropriado do Roberto Corbo ator, do teu corpo cênico, depois de fazer Caliban? Sim, me sinto. Me sinto porque eu senti a falta de fazer esse tipo de jogo em cena. E eu gosto muito de trabalhar com a Bia. Desde que eu conheci a Bia, eu gosto daquele trabalho corporal. Então eu pedi, aproveitei que eu sabia que ela ia estar em Porto Alegre, e eu pedi para ela, então, né, me ajudar a construir um corpo desse Caliban. Pátria. Pois nossa frota. Põe em teus braços o destino. Tomei, neste momento, a decisão final de me entregar à morte. Depois de muito tempo, paira finalmente um delirante e incontido entusiasmo. É a toda que te sacrifiquei, minha filha. Te sacrifiquei, minha filha. E eu acho que eu construí algumas coisas interessantes, né? Tinha essa coisa da minha base, apesar de eu ser grande. Eu lembro que desde a Cissa sempre falava que eu era muito leve. Eu sempre fui muito leve, apesar do meu tamanho. Então, tipo, eu tenho uma dificuldade de ter a base. Então, eu estou sempre pensando na base. E isso foi desde o início, sempre, né? E com a Bia eu consegui pensar nessa base. Eu resolvi abaixar um pouco mais, articular, deixar meus joelhos mais articulados, porque simplesmente eu não tenho eu não tenho na minha cabeça a proporção real do meu corpo. Eu não me acho tão grande quanto na verdade eu sou, né? Eu não sei se isso acontece com as outras pessoas, eu nunca vi ninguém falar sobre isso, mas eu tenho na minha cabeça parece que eu sou menor daquilo que eu vejo quando eu vejo uma foto minha e tal. E sabendo disso, então, tipo,
eu pensei, eu sou bem alto, assim, eu não sou tão fora do padrão, mas eu tô ali, mas ainda assim eu sou alto. E grande, então, tipo, eu me baixei, tentava trabalhar mais no chão. Eu lembro de ter toda uma partitura no chão, quase pensando como um animal, e eu tentei achar um meio termo. Mas depois de um tempo eu vi que esse muito baixo ia ser impossível para fazer na rua. Então eu tentei levantar um pouco mais. No final eu acabei ficando mais de pé do que eu realmente gostaria. Eu queria ter feito uma coisa mais chão mesmo. Mas para a rua era complicado. Como é para você ser o primeiro atuador negro a interpretar um personagem principal de um espetáculo de teatro de rua do grupo Oi Nós Aqui Outra Vez? Poder comunicar, por exemplo, aos negros, dizer que mostrar que num grupo como Oi Nós eles podem vir e fazer esse tipo de trabalho, né? Claro, tem muito espaço ainda para ser galgado, muita coisa, e eu acho que eu refaria a pergunta porque eu faço um personagem que é negro. A questão para mim é se eu estivesse fazendo um personagem que de repente não fosse negro. Aí talvez fosse uma outra questão, sabe? Mas é isso, tipo, é bom porque abre um leque de possibilidades. Companheiros, alguns segundos a mais de coragem e passaremos a vida inteira sem patrão. Agora que se aproxima o grande momento, a dúvida me assalta. Que dúvida! Ai, já sei! Aqui tá mensagem! Não me arde o cu, porque eu sou uma grande autoridade. Ah, sim! Há uma verdadeira autoridade! O cu não lhe arde, olha ele! Agora que se aproxima o grande momento, uma dúvida me assalta. Como é possível viver sem patrão? Sem alguém para te dar as ordens? Faz isso, não faça aquilo, faz assim. Deixa de fazer! Como eu vou saber? É muito difícil a adaptação. Se vai ser difícil a adaptação, e seja Estevão, o teu patrão. Mas eu não tenho pinta de senhor! Não é necessário ter pinta para ser senhor. É necessário ser senhor para ter a pinta. Mas se é para colocar um patrão no lugar do outro, por que não se deixa esse que já está? É essa dúvida que me assalta! Essa relação do Caliban com os outros personagens, né? Do Caliban com o Próspero. Eu gosto muito dela nesse sentido, porque ela é um desenho, assim, porque na maioria das vezes eu tô lá embaixo e ele tá lá em cima. Então ela é muito explícita. Essa relação, assim, ter que ficar olhando dele para cima e rola umas brincadeiras, às vezes, assim, tipo, se deixar um perto do outro, os dois se matam. A relação com os outros Calibãs sempre foi, tipo assim, foi a relação que mais construiu, acho que é quando ele se sente melhor, mais à vontade, né? Mas é que eu acho que realmente cria essa possibilidade é a relação de jogo que eu tenho com o Trínculo e com o Estevão, né? Essa jogadinha de ida e volta, convence, não convence, convence, não convence. Tipo, me parece sempre que é isso que o Caliban é, tipo, essa tentativa e erro, essa tentativa e erro, essa tentativa e erro. Por isso que eu digo que ele é resistência, né? Ele vai, e ele vai, e ele volta, ele vai, ele vai, ele volta. Então, para mim, constrói. Embora eu acho que o Caliban, ele sempre está nesse ciclo, né? Ele sempre fecha um ciclo e volta, né? Mas o que acontece é que ele nunca vai parar.
Mesmo que seja esse ciclo, ele sempre vai tentar. Que diferença existe entre eu e o teu senhor? Muitas diferenças! Ele tem mais autoridade! Assim, Um pouco mais! Na verdade, parece que sim! então começa aqui a transformação! Eu te ordeno, morte ao invasor próspero! Tu tem algum subtexto teu que tu use? Ou que tu tem usado, né, na construção, alguma coisa muito pessoal? Não, o que eu uso de mote, por incrível que pareça, assim, que foi quando nessas leituras e quando a gente meio que foi dividindo e eu meio que peguei isso sem querer, mas acabou fazendo todo sentido para mim, é a própria fala que eu dou do marinheiro, né? Enquanto em terra os nossos filhos morrem de fome, preferimos morrer afogados a voltar para casa. Tipo, ele prefere estar ali sofrendo, lutando, confrontando, porque ele está em greve, confrontando os seus capitães, os seus superiores, né? E só voltar para casa quando tiver algum tipo de dignidade. Né? Até lá ele vai continuar lutando. Isso para mim já é um mote para o Caliban, né? Tipo, quando eu falo isso, eu já estou me preparando para esse personagem que vai vir depois. E também a cena dos originários, né? Então eu tenho esse mote, ao mesmo tempo eu tenho isso como uma lembrança, assim, que eu vou construindo como se fosse uma lembrança desse extermínio, né? Dos originários, e que então quando eu chego de Caliban eu tenho essas duas coisas fervendo dentro de mim, né? Tipo, extermínio e essa luta. Caliban!